Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h11, Marcelo Seráfico conosco todas as segundas-feiras no Pensa Manaus Rotina. Marcelo Seráfico, que é sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara, também. Bom dia. E ouvinte. Marcelo, na semana em que foi celebrada o Dia da Consciência Negra, houve aquele episódio lamentável em uma rede de supermercados, no caso do Carrefour, em que um homem negro foi espancado, agredido ali até a morte. Vale lembrar que as mortes de negros causadas por violência física cresceram 59% no Brasil em 8 anos, uma incidência 45 vezes maior que a taxa medida em relação a cidadãos brancos no mesmo período, segundo dados disponíveis do DataSUS. Como é que a gente pode mudar, ou como as pessoas podem mudar, claro, não são todas, né? Mas essa postura que ainda está enraizada no país do preconceito, Marcelo? Arthur, nós já tratamos ou desse assunto diretamente, ou de outros correlatos, várias vezes aqui no Pensa Manaus Rotina, né? E, lamentavelmente, a situação vivida por essa pessoa negra em Porto Alegre é uma situação emblemática do modo pelo qual se reproduzem no Brasil não apenas os preconceitos, não é, mas práticas que se imaginaria que no século XXI já não fossem corriqueiras. Então, veja, o assassinato por meio de espancamento ocorreu numa das redes ou corporações multinacionais mais importantes do ramo da alimentação. Isso me parece emblemático. É uma rede que opera em todo o mundo e que supostamente tem preocupações acerca do combate ao preconceito, tem dentro da sua área um fenômeno, um ato de barbaridade desse acontecendo. Como é que a gente pode, então, pensar a superação desse problema? Eu acho que há várias questões. A primeira delas tem a ver com as condições materiais de vida, tanto das pessoas que são objeto de preconceito, e os negros são dos principais no Brasil, por conta do nosso histórico de escravidão. Notem que o que aconteceu no Brasil agora aconteceu há alguns meses também nos Estados Unidos da América do Norte, em situação muito semelhante. Quer dizer, 2 dos maiores países escravocratas que o mundo conheceu, né, que já se viram livres do preconceito, ou digamos assim, da escravidão, há mais de um século, e, todavia, continuam experimentando situações em que a barbárie é quase que naturalizada. Não é? Por muitos, a negação sistemática da própria existência do preconceito, o que significa dizer que são necessárias algumas ações, de um lado, vinculadas, sim, à educação, à consciência, né, à formação cidadã, que é um pressuposto das sociedades modernas, não é? O tratamento dos cidadãos como iguais entre si, mas, de outro lado, é fundamental criar as condições para que, de fato, e não apenas de direito, os cidadãos sejam iguais ou tenham condições de igualdade, seja no trabalho, seja nas relações familiares, porque o preconceito também tem esse dom de se multiplicar. Ele é preconceito contra o negro, ele é preconceito contra a mulher, ele é preconceito contra o indígena, e no Brasil nós padecemos de um grave e profundo preconceito também, que é o preconceito contra os pobres. Não é? As elites brasileiras, a classe dominante brasileira, alimenta o que a gente poderia chamar de uma espécie de demofobia, ou seja, tem verdadeiro pânico e horror aos pobres que ela mesma produz. Quer dizer, sem a superação desse problema da pobreza, sem, portanto, que haja uma plena conscientização acerca dos modos pelos quais o preconceito se reproduz nas consciências, nas práticas cotidianas, dificilmente nós vamos conseguir nos ver livres
dessa estrutura de reprodução, que é reprodução de desigualdade, mas reprodução de preconceitos, de visões negativas e falsas, forjadas contra o outro, e esse outro pode ser a mulher, o índio, o negro, como eu falei anteriormente, dificilmente nós vamos conseguir superar isso. Portanto, há um mal absurdo de que padecem boa parte das elites e da classe dominante brasileira. Esse mal precisa ser extirpado. Verdade, Marcelo. Eu aproveito aqui, o nosso ouvinte está interagindo com a gente, o nosso ouvinte final de telefone 9979, ele diz que no Brasil não há racismo, apenas preconceito de cor. É isso mesmo, Marcelo? Olha, ele teria que fazer essa distinção, né? O que é racismo e o que é preconceito de cor. Né? O racismo é aquela prática que se origina de uma pessoa em relação a outra em virtude de algum estigma ou de alguma característica negativa atribuída a essa outra pessoa. No caso de que estamos tratando, estamos falando de preconceito de raça. Né? Quer dizer, o fato de uma pessoa ser de uma cor determinada, no caso negro, né, faz com que ela seja vista de maneira rebaixada na sociedade brasileira. E isso tem, digamos assim, raízes históricas, mas também tem o modo como essa história se reproduz ao longo do tempo. Daí que se diz que no Brasil o preconceito e o racismo são estruturais. Por quê? Porque eles não apenas estruturaram a sociedade brasileira, a formação da sociedade nacional brasileira, como eles continuam a se reproduzir dentro das estruturas de dominação, de poder, as estruturas econômicas, enfim, as relações sociais acabam sendo conduzidas e orientadas por esse tipo de visão acerca do outro, né, de compreensão do outro. E geralmente é uma compreensão fundada em uma vasta ignorância, né, acerca do que nos faz, afinal, sociedade. Marcelo, que outros fatores podem contribuir com essa violência contra os negros no país? Olha, eu acho que nós estamos vivendo... Eu acho que tem esses fatores, digamos, de natureza socioeconômica, além da necessidade de adoção de políticas sistemáticas de combate, como vinham sendo adotadas ao longo do tempo, né, a despeito de diferenças entre governos, que podem minimizar, né, mas o dado mesmo que você leu revela que de 8 anos para cá o problema da violência contra os negros tem se agravado. E eu diria que mais recentemente, não é, quer dizer, as condições socioeconômicas do Brasil têm se deteriorado ao longo desses últimos anos. Mas para agravar essa condição, nós temos governantes que negam o preconceito, negam o racismo e atribuem às formas de combate ao preconceito e ao racismo uma espécie de importação de práticas que são típicas de outros lugares. Ou seja, eles não apenas negam a realidade, como eles negam a importância do combate a essa realidade perversa. Na verdade, esses sujeitos, e nomeadamente o vice-presidente da República e o presidente da República, agem de maneira perversa nesses casos. Né? É uma perversidade política o que eles fazem quando dizem os absurdos negacionistas que dizem. E não há dúvida que para que a gente tenha uma sociedade democrática em que cada pessoa seja encarada como cidadão digno de respeito, é preciso combater esse tipo de posição. E o nosso ouvinte aqui, final de telefone 2743, já agradecendo por você ter falado desse negacionismo, até mesmo por parte do Mourão, na semana passada, em relação a essa situação aí dos negros no Brasil. E, Samara, só para concluir, acho que nosso tempo está acabando, mas o Brasil tem sido um país que tem dado grande contribuição acerca da questão racial. Né? Desde a década de 40 do século passado, alguns estudos vêm sendo realizados aqui, como também nos Estados Unidos, que é outro país que tem dado contribuições para a compreensão desse problema, que muitas vezes essa contribuição é colocada de lado. Né? Ela vem normalmente de áreas do conhecimento que esses mesmos senhores fazem questão de ignorar, como a sociologia, a antropologia, até a ciência política, mas também a geografia hoje em dia, né? A filosofia tem reflexões importantes sobre o tema. Portanto,
você veja que há uma espécie de pacote negacionista, né, que orienta essas decisões do governo brasileiro atual, que tendem, e me parece que evidentemente mostram isso, a agravar o problema do preconceito e do racismo. Não, contra os negros é emblemático e trágico, né? Mas isso se estende a vários outros grupos e categorias sociais, né? E é preocupante que muita gente ainda não perceba isso, não perceba quão perversa, né, é essa atitude daqueles que governam o Brasil hoje. Marcelo Seráfico, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo comentário em relação a essa temática. A gente com certeza vai voltar com esse assunto em outras oportunidades aqui no Pensa Manaus Rotina. Um ótimo dia, uma ótima semana. Para você, para a Samara e os ouvintes também, Arthur. Muito obrigado.